Lá dentro não tem bode nenhum. Bode só fica na churrascaria, nos criadores. Maçonaria não existe bode. Eu não estou aqui como o Vilbert. Eu estou aqui como um venerável da Perfeita Amizade Alagoana, que tem 157 anos de história. Tem pessoas que têm o espírito de maçom, mas que não estão na maçonaria. O espírito de ajudar. E quando eu cheguei aqui no seu podcast, eu observava, e só me permita fazer uma observação com relação a isso, quando eu falava para você, isso é algo a primeira vez abertamente que eu falo, aonde tiver um irmão precisando, a maçonaria vai atrás e vai tentar realmente, vai fazer o possível e o impossível para socorrer. Que a riqueza que você espera, que é uma riqueza material, você não vai encontrar na maçonaria. Se a pessoa for ateu, ela não entra. Ela precisa acreditar em Deus. Família, nós estamos por aqui e eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. O ato de se inscrever no nosso canal não é um terço, deixa eu falar com você, não é um terço do esforço que a gente faz para editar os vídeos, para preparar bons conteúdos com boas qualidades para enviar para vocês. Então ajuda a gente, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. O nosso intuito aqui é que por meio dos episódios a gente consiga transformar vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então se inscreve, compartilha, comenta, acompanha a gente nas mais variadas redes sociais e o meu muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto. Papai do Céu tem nos ajudado e muito. E você também, você faz parte desse projeto. DDI Podcast. Se inscreva, compartilhe, comente, acompanhe, fique agora com mais novo episódio. Vem! Salve, salve família! Aqui é Flaudir Andrade, DDI Podcast. Hoje nós estamos aqui em mais um bate-papo. Todas as terças, quartas e quintas-feiras temos um encontro marcado com você. Às segundas e às sextas-feiras nós temos quadros específicos no DDI. Eu tenho certeza que você tem acompanhado. Nossa nova programação agora são às 15 horas, né? Meu muito obrigado. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. A gente trouxe aqui alguns temas outrora e que repercutiram, né? As pessoas querem saber. A gente falou aqui sobre, colocamos um título lá, Os Segredos da Maçonaria. Só que hoje nós estamos aqui com mais um venerável. Boa! Um camarada sensacional, muito do bem e de bem, que nós o conhecemos, tivemos a oportunidade de estarmos com ele e muito nos alegra, né? É muito bom ter pessoas com áurea tão boa, né? Pessoas verdadeiramente que transmitem paz e transformam vidas. Estou aqui hoje com ele, Dr. Vilbert. Acertei. Acertei, com certeza. Boa, boa. E ali na retaguarda está o Dr. Sérgio, né? Grande professor, está ali conosco. Não vai aparecer hoje, mas no próximo episódio vai estar aqui com a gente, contar um pouco. Uma lenda viva, viu? Uma lenda viva. Eu já digo para vocês ficarem aí com gostinho, né? Sensação. Vou marcar um bate-papo com ele para ele falar um pouco sobre a vida dele. A gente almoçou e, ó, um cara sensacional. Eu via rindo de montão no carro, né? Um camarada muito do bem também. Mas hoje o nosso bate-papo é com o senhor Vilbert. Vilbert, boa tarde. Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde aí, sua audiência. Prazer enorme lhe conhecer. Agradeço por esse convite. Realmente, para mim, uma alegria muito grande e falar daquilo que hoje é a minha vida, né? A maçonaria. Boa, boa. Isso é muito importante. Né? Boa, a gente vai conversar daqui a pouco sobre a maçonaria. Eu sei que você já está curioso. Mas ainda que saibamos quem são cada convidado que vem aqui, né? Conta um pouco da sua história. E eu já quero ouvir do senhor. Quem é o Dr. Vilbert? Conta pra gente. Meu amigo Vilbert é um advogado, servidor público de 41 anos de idade, que filho de uma família de classe média. Minha mãe é pedagoga, meu pai também pedagogo, coordenador de escola pública, inclusive. Os dois já hoje aposentados. Vilbert é o pai de família, casado, com um filho. E meus pais, eles sempre lutaram pela criação dos 3 filhos. Eu e minhas 2 irmãs. E sempre nos incentivaram a crescer na vida, a buscar os caminhos sempre da verdade, da justiça.
E foi quando eu, então, ingressei na faculdade. Primeiro eu fiz um curso de jornalismo, fiz 2 períodos de jornalismo. Me encantei pela profissão, pelo jornalismo. Mas alguns passos me fizeram olhar um pouco mais para o direito. Eu não iria conseguir galgar mais tempo ali sem fazer e estudar aquilo que eu estava almejando, que era o direito. Aí fiz a faculdade de Direito e hoje sou advogado, pós-graduado em Direito Previdenciário e também sou servidor público. Atuo hoje na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, que também muito me alegra fazer parte dessa instituição. E, como eu disse, a minha família ela é tudo para mim, representa muita coisa. E eu lhe falei algo enquanto a gente estava almoçando, talvez seja de grande curiosidade, principalmente, a trajetória de vida relacionada ao meu pai. Certo? Eu sou filho do bispo diocesano da Igreja Católica Apostólica Brasileira, aqui em Maceió, que é um padre. Aí vamos perguntar, o maçom, filho do padre, na verdade. E isso muito me orgulha, muito me alegra. E esse é um pequeno resumo da trajetória de quem é o Wilbert Bismarck, essa pessoa que tenta sempre buscar o bem, seguir os caminhos da verdade e da justiça. O senhor falou aí, e aí quem está nos assistindo, né, tem essa curiosidade. Peraí, o senhor é filho de um padre. Conta pra gente essa história aí, que fique bem claro aí para quem está nos assistindo. Pois é, meu amigo. Realmente isso, no começo, causa até um certo impacto. As pessoas, quando eu comentava, principalmente ao longo da minha vida. E eu sou filho de um padre, hoje bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira, bispo diocesano, e também neto de um padre, bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira. E esse meu avô, Dom Vanilo Galvão, a sociedade aqui alagoana conheceu bastante, ele também foi maçom. Foi quando eu sempre tinha a curiosidade sobre a maçonaria. Curiosidade do conceito de querer entender. Meu pai não era maçom, mas sempre falava muito sobre a maçonaria, que a maçonaria era uma instituição boa. E aquilo me brilhava aos olhos. Entender, querer conhecer um pouco sobre a maçonaria. E esse fato de meu pai ser padre causa realmente, às vezes, estranheza. Algumas pessoas perguntarem por que acha que maçonaria não é religião. É uma religião, na verdade. E a maçonaria não é isso. São coisas completamente diferentes. E meu pai realmente, ele mostra para mim isso, que consegue seguir o seu caminho e mostrar um certo respeito, um grande respeito que ele tem pela maçonaria. Eu acho que isso que muito me orgulha. E de fato, eu sou um maçom, filho de um padre da Igreja Católica Apostólica Brasileira, eu gosto de frisar isso, que é uma igreja dissidente da Igreja Católica Apostólica Romana, para que as pessoas passem de fato a entender, certo? Na Igreja Católica Apostólica Brasileira, o celibato ele não é obrigatório, ou seja, o padre pode casar. Quando eu digo que ele não é obrigatório, que o padre ele poderia optar por isso, em ter o celibato e não casar. No caso tanto do meu avô e graças a Deus do meu pai, esse celibato não foi obrigatório para eles e estou aqui hoje com essa alegria justamente de ver você aí, Didi, alavancar esse podcast aí. Meus parabéns, meu amigo. O senhor iniciou na maçonaria. Como foi esse adentrar na maçonaria? Foi por meio de um convite? O senhor já ia por conta do avô? Como é que funcionou? Bom, para o ingresso hoje na maçonaria, qualquer pessoa que seja, ela só entra através de um convite. E meu avô era maçom, mas eu não tinha a oportunidade, nem tive a oportunidade de conversar com meu avô sobre a maçonaria, porque meu avô teve um mal de Parkinson e estava realmente, eu acho, praticamente ali um pouco mais da minha adolescência, já em fase bem avançada do Parkinson. Eu não conseguia nem tratar com meu avô sobre a maçonaria.
Mas tinha essa curiosidade, essa vontade de querer entender, porque eu olhava aquilo, quando meu pai falava da maçonaria, eu via os olhos dele brilhando. Meu pai, isso é uma coisa boa. É algo que faz o bem para as pessoas. Eu preciso entender isso. Mas como tudo na minha vida, eu penso que as coisas que têm que acontecer, elas acontecem no momento certo. Eu assim esperei, não procurei, não busquei. Enquanto eu estava na faculdade de Direito, eu acho que no segundo semestre da faculdade de Direito, na CEUNI, estava conversando com um amigo, que era pai, inclusive, de duas amigas minhas, ele estava fazendo também Direito lá. E a gente começou a conversar, e ele falou, lembrou do meu avô, ele disse, seu avô é Dom Vanilo Galvão, eu disse, meu falecido avô. E ele começou a entrar no assunto da maçonaria. E me fazendo algumas perguntas, eu respondendo, logicamente, de forma sem qualquer... Não imaginava o que iria acontecer dali para frente. E naquele dia, ele me fez um convite para entrar na maçonaria. Isso em 2013. E eu olhava assim, eu digo, rapaz, é para eu entrar na maçonaria? Ele fez, eu queria que você entrasse na maçonaria. Você conhece a maçonaria? Disse, eu conheço pelo pouco que eu estudei. Mas eu não conheço profundamente. Ele fez, ninguém conhece se você não entrar. Você aceita? Eu digo, sim, aceito. A partir daí começou todo um processo para eu ingressar na maçonaria. E esse amigo, hoje eu reconheço ele como irmão, que é o que tem dentro da maçonaria. São irmãos e amigos, certo? E é assim que se ingressa na maçonaria. Algumas pessoas perguntam só no conceito de a maçonaria você só entra por convite só. Você tem que ser convidado por um mestre maçom. E se eu não for convidado? Né? Se eu não for convidado e tiver esse interesse, tenho como manifestar essa vontade? Tem. Essa pergunta eu recebo muito, inclusive na minha página do Instagram. As pessoas perguntam, como é que eu faço para entrar na maçonaria? Agora, elas me perguntam como se eu fosse indicá-las. Eu não conheço as pessoas. Eu só indico quem eu conheço. E a minha resposta é sempre, procure um maçom que você conheça. E mostre, manifeste esse desejo. A partir daí, ele vai fazer a devida avaliação, se realmente merece ou não fazer parte da maçonaria. Isso que aí aonde a gente começa a filtrar a situação da maçonaria. Eu não indico uma pessoa. Aí as pessoas perguntam, por que você não vai indicar uma pessoa que você não conhece? Porque a maçonaria é a minha casa. Eu não chamo para a minha casa uma pessoa que eu não conheço. Eu não sei quais as intenções dela. E se a maçonaria tem uma intenção de preservar o bem coletivo, de estudo, eu não posso pegar uma pessoa que eu não conheço e botar para dentro da minha casa. Certo? Por isso que a gente sempre entra na maçonaria por um convite. E foi assim que eu ingressei, lá em 2013. Tive essa satisfação, passa-se por todo um processo na maçonaria para ingressar. O senhor falou sobre a questão da fraternidade. E quem está nos assistindo já assistiu o episódio anterior, tenho certeza disso, com o Dr. Mauro César, né? Venerável também de honra da maçonaria, venerável mestre de honra. E aí eu falei sobre a fraternidade com ele, o senhor acabou de ressaltar mais uma vez. E aí eu queria ouvir do senhor. Hoje está muito em alta essa questão de cancelamento. E tanto essa ideia de cancelamento, ela sempre existiu no âmbito social, só que agora ela vem à tona nas redes sociais. Diga-se de passagem, um irmão da maçonaria, ele é injustiçado socialmente, seja por qualquer grupo que seja. A fraternidade, a instituição, percebendo essa injustiça, ela tenta ou galga aí ajudar o irmão? Com certeza. Como você fala no conceito de injustiçado. Se ele é injustiçado, realmente, porque ele estava fazendo algo correto e por qualquer que seja o motivo, vaidade de quem esteja tentando tirar ele do meio,
ou discriminação, fizeram esse cancelamento e tentam fazer esse cancelamento. Que é o termo que está em alta, né? Mas a maçonaria, ela se une em prol do irmão. Aonde tiver um irmão precisando, a maçonaria vai atrás e vai tentar, realmente, vai fazer o possível e o impossível para socorrê-lo. E como eu falei no primeiro momento, desde que ele esteja sendo injustiçado. Certo? A maçonaria, ela vai atrás. Esse conceito de fraternidade, ele é muito amplo. A gente estender a mão. A gente estende a mão para o irmão. E vai até o fim. Ele estando certo, a gente vai até o fim com ele. E como você até comentou, a gente também está aqui com a presença do irmão Sérgio Roberto. Isso, sabe? grande doutor Sérgio, professor. Vai acabar de papo aqui, cara. Esse no próximo vai estar aqui. Isso aí eu não trouxe por acaso, não trouxe para você pescá-lo. Esse conceito. Sérgio é uma pessoa, realmente uma sumidade. Eu digo que hoje é uma das pessoas que me orientam na maçonaria. E o Sérgio sempre me mostrou na maçonaria esse conceito de irmandade. Passei por momentos difíceis, de saúde, que o Sérgio chegou para mim uma vez, hoje eu me recordo disso, que o Sérgio disse: meu irmão, esse conceito de meu irmão para a maçonaria é muito forte, sabe? Eu digo, meu irmão, eu estou aqui para lhe ajudar durante todo o tempo. Se eu não puder fazer nada, eu estarei do seu lado como ombro amigo. Isso me fortaleceu de uma forma que eu digo, eu tenho sempre em quem me amparar. Eu tenho um ombro que vai me ajudar. E eu tenho um lenço se eu precisar chorar. Esse conceito de amizade, de fraternidade, Sérgio representou muito para mim, até porque quando eu ingressei na maçonaria, Sérgio já era mestre. E em seguida foi o venerável mestre da loja Perfeita Amizade Alagoana, da qual eu estou hoje, venerável mestre. E demonstrou muito esse conceito realmente de irmandade, de fraternidade. E como eu disse, aonde houver um irmão necessitado, precisando, a gente vai socorrer, desde que, logicamente, seja algo justo. Isso que a gente busca. Muito se fala, e até em comentários lá do post do Dr. Maurício César, sobre a questão para ingressar na instituição, para ingressar, fazer parte de uma loja maçônica, tem que ser rico. E aí eu queria que o senhor desmistificasse essa ideia para a gente. Esse tema gera bastante polêmica, né? A gente estava conversando e realmente algumas pessoas acham que todo maçom é rico. E isso eu recebo muito nas minhas redes, algumas pessoas que não conhecem da maçonaria. A primeira coisa que as pessoas perguntam é: todo maçom é rico? Ou então se dizem assim: se é maçom, é rico. Às vezes eu digo, então entrei na maçonaria errada. Porque a riqueza que você espera, que é uma riqueza material, você não vai encontrar na maçonaria. A gente encontra na maçonaria uma riqueza de espírito, uma riqueza de fraternidade. Essa riqueza a gente vai encontrar. Mas, como eu também falava, na maçonaria, como outra instituição, para ingressar nela, a maçonaria ela tem custos de prédio. Eu tenho hoje um prédio da maçonaria, do qual a Perfeita Amizade Alagoana ela tem a sede de quase 100 anos. E eu preciso administrar esse prédio. E para isso, como a maçonaria ela é uma entidade filantrópica, que ela vive da arrecadação dos próprios irmãos, eu não posso pegar uma pessoa que não tenha condições financeiras de arcar com uma mensalidade sem que isso, ou que isso possa gerar algum tipo de prejuízo para a sua família, para a manutenção da sua família. Você precisa ser rico para entrar na maçonaria? Não. Não precisa.
Mas você precisa ter uma condição financeira, assim como uma OAB, por exemplo, que você precisa pagar anuidade para manutenção da ordem, ou qualquer outra instituição que você se associa, a gente precisa pagar uma mensalidade. Ou seja, todo maçom não é rico, mas ele precisa, de fato, ter essa manutenção financeira, tanto para pagar a loja, desde para pagar as despesas da loja, desde que isso não afete a sua família. O senhor falava para a gente, e aí eu quero externar aqui diante do público, existe alguns pré-requisitos para participar, ser membro da maçonaria, e, diferentemente do que alguns dizem que o maçom é ateu, né, o senhor bem ressaltava que tem que acreditar em Deus para participar. Mas tem uma outra hipótese que, se não for cumprida, o maçom não pode, ou melhor, aquele que almeja não pode se tornar maçom. Fala pra gente quais são esses requisitos. Com certeza, meu amigo. As pessoas... Esse conceito de acreditar em Deus é o que as pessoas realmente, no primeiro momento, até desmistifica, né, a maçonaria. Porque algumas pessoas pensam que seria uma seita, ou algo voltado para a obscuridade, qualquer coisa nesse sentido, e a maçonaria não é. Porque para você ingressar na maçonaria, são feitas inicialmente duas perguntas. Você acredita em um ser superior, no caso Deus, que para nós na maçonaria intitulamos de o grande arquiteto do universo? Se a pessoa for ateu, ela não entra. Ela precisa acreditar em Deus. Ela precisa acreditar em um ser superior. Seja qual for a sua religião. A maçonaria não está aqui para julgar religiões. Ela está aqui para o bem comum. E a gente só sabe que o bem comum ele só vem através do grande arquiteto do universo. Até porque, para ingressar todas nas nossas sessões, elas são abertas sobre o livro da lei. É a Bíblia Sagrada. Que ela só tem uma representatividade para quem acredita em Deus. Se você for ateu, ali passaria apenas de um mero livro. E a gente não teria como ter uma pessoa com esse pensamento dentro da maçonaria. Por isso que um dos primeiros conceitos é realmente você acreditar em Deus. O segundo é, se você for casado, você precisa do aval da sua esposa. Aí até poderia perguntar, mas como é isso? A esposa tem que mandar, tem que autorizar o marido a participar, isso seria um salvo-conduto? E não é bem assim. A maçonaria, ela preza pela família, pelo bem da família. Se eu estou querendo que alguém ingresse na maçonaria e a sua esposa está em desacordo com isso, a maçonaria não seria justa trazer para o nosso meio alguém que vai desarmonizar a sua família, uma família já existente. Se a maçonaria é família, se o conceito da maçonaria é família, eu preciso que a esposa concorde. Mas veja bem, a esposa ela não vai concordar porque ela sabe o que é ou acha o que é a maçonaria. Isso aí a gente passa a entender realmente o conceito de união entre o casal. Porque quando a sua esposa ela autoriza, ela concorda isso, ela não faz pela maçonaria, ela faz pelo relacionamento que tem com o marido, pelo grau de confiança. Se ele está entrando nesse lugar, realmente é um lugar bom. Isso realmente, em várias sindicâncias, em várias entrevistas que eu já fiz com candidatos e conversei com as esposas, era sempre isso. As esposas falavam, não conheço muito, mas eu acredito no meu marido. E eu tenho certeza que esse lugar é um lugar bom. E todas as que eu fiz, elas não se decepcionaram. O senhor está vestido, trajado, com o vestimenta padrão das reuniões. Isso. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, o que significa. Cada uma vestimenta dessa tem um simbolismo. Tem sim. O maçom, o primeiro traje do maçom é o avental. As pessoas talvez não consigam enxergar. A gente vai colocar aqui, enquanto o senhor está falando, a gente vai colocar numa... Bota depois isso. você bota.
Lá é o avental da maçonaria, que simboliza a pureza, certo? Nós temos os punhos da maçonaria, que simbolizam a força. E eu tenho um colar, venerável mestre, para simbolizar a liderança. Algumas pessoas já podem olhar agora e dizer, e esse punho, quando você fala em poder, é de autoritarismo? Não. Na maçonaria não existe autoritarismo. Quando eu falo em poder, falo mais num conceito de liderança, de liderar, de coordenar, de ter um grupo de homens que estão dentro de uma loja e que eu vou guiá-los. Mas como eu tinha dito, ninguém é venerável sozinho. Eu só vou guiá-los porque eles se deixam guiar. O venerável só está nessa condição. Não porque ele impôs, mas porque o colocaram ali. E realmente a gente tenta, com sabedoria, e buscar sempre sabedoria através do grande arquiteto do universo, guiar cada uma das nossas lojas. Qual o nome da loja que o senhor faz parte? A loja que eu faço parte é a Perfeita Amizade Alagoana, número 181. A loja Perfeita Amizade Alagoana é uma loja de 157 anos de história. Em Alagoas, ela foi a terceira loja a se estabelecer aqui no estado. E hoje tem duas outras lojas que em dado momento essas lojas paralisaram suas atividades por diversos motivos. E a Perfeita Amizade Alagoana é uma loja que nunca paralisou essa atividade. Eu posso dizer hoje que a Perfeita Amizade Alagoana é a loja mais antiga ininterruptamente do estado. São 157 anos de história. Ou seja, recai sobre os ombros do venerável dessa loja uma história muito grande. 157 anos de história. Posso até dizer que é muito mais idade do que todos que estamos aqui. Realmente é uma alegria fazer parte dessa loja, dessa Perfeita Amizade Alagoana, certo? E como eu lhe disse, a loja ela tem muita história e dentro da nossa história tem uma figura muito ilustre, que é o Marechal Floriano Peixoto. Ele foi iniciado na loja Perfeita Amizade Alagoana. Isso é um motivo de muito orgulho para nós. Imaginar que o segundo presidente do Brasil, ele esteve onde a gente está, reunidos hoje. A gente precisa então manter essa história sempre viva da maçonaria. A gente tem percebido, e até a gente conversava sobre esse ponto, tem algumas pessoas que assinam, e quando elas assinam, ao final elas põem 3 pontos. E até onde é o maçom que está assinando ali, ou não é? Como saber? Só vai saber se você for maçom. Porque, na verdade, os 3 pontos terminou sendo convencionado como uma forma da maçonaria se identificar. Maçonaria, alguns, não só maçons, você vai ver, eu acho que em vários locais algumas pessoas assinam com os 3 pontos. E eu digo isso porque eu via meu avô assinar. E ele assinava com os 3 pontos. Eu achava bonitinho aquilo ali. E eu, quando fui fazer, quando a gente é adolescente, tá na fase já entrando, a gente fica treinando assinaturas, né? E eu comecei a treinar minha assinatura e eu botava os 3 pontinhos. Não sabia nem o que era, pensava que era alguma coisinha bonita que ele tinha botado ali para deixar um enfeite. Até eu saber que era da maçonaria, tirei os pontos. E depois eu botei novamente, a partir do momento que ingressei como maçom. Mas não são só os 3 pontos para se identificar. Aí é o principal que a gente pode dizer, algo que está mais restrito à maçonaria e aos maçons, que é a forma de identificação. Não são só 3 pontos. Existem sinais, gestos e palavras que só maçons vão saber. Eu digo isso porque
estava uma vez em um elevador e uma dada pessoa tinha assinado lá, fixado os 3 pontos. Eu disse, rapaz, olha, um irmão aqui, ou não, né? E quando ele entrou, justamente a pessoa entrou e conversou comigo e fez, tudo bem, tudo. Aí eu fiz um questionamento se ele era maçom. Que existe a forma de perguntar, a forma de responder, E ele respondeu, sim, sou maçom. E a gente começou a conversar, e eu desconversei, mudei o assunto. E ao final ele fez, olha, eu não sou maçom. Eu sei. Mas eu conto com as suas boas indicações para ingressar na maçonaria. Eu disse, meu amigo, se você tentou se passar por um, sem ser, reveja seus conceitos primeiro. E busque talvez outra pessoa que lhe conheça mais, em dado momento, tentar fazer isso. Mas não são só 3 pontos. Tem muito além disso para a gente tentar se identificar. E isso realmente é o que a maçonaria hoje guarda de forma mais reservada, para evitar que outras pessoas tentem se aproveitar do conceito de irmandade da maçonaria para se beneficiar. Sinais, tokens e palavras que são guardados ao longo de vários séculos, posso assim dizer. Há um olho na maçonaria. E qual a representatividade e o significado desse olho? O olho que geralmente se fala é o olho que tudo vê. É o olho do onipotente, onipresente. Nada mais se trata do que o olho de Deus. É a representatividade do grande arquiteto do universo. Esse olho, ele está não só na maçonaria, como algumas outras denominações, como se fala às vezes do olho de Horus. Também se fala do olho que tudo vê. E representando também Deus. Mas na maçonaria ele tem um significado muito especial. Para a gente ali, realmente, é o olho do onipotente, onipresente. A gente vai observar aquela pessoa que vai estar sempre ali nos observando. Para que o maçom ele continue e seja sempre justo no seu caminhar. Não só ali na loja. Se é um olho onipresente, ele está em todo lugar. E isso é o que nos observa. Pois aos olhos de Deus ninguém escapa. E aos olhos do grande arquiteto do universo, nenhum maçom deve ser injusto ou mudar sua conduta. Por isso que a gente sempre observa e tem lá o olho, realmente o olho de Deus, o olho que tudo vê, o grande arquiteto do universo. A gente conversava, né? E eu até mencionei aqui no bate-papo com o Dr. Mauro César, que existe muito folclore em torno da maçonaria. Por exemplo, lá dentro tem um bode, né? Fala-se que coloca um dente e após a morte é que tira esse dente. Fala-se tanta coisa. E aí fala-se que trabalha com magia negra. E aí eu queria ouvir do senhor a que o senhor atribui esse folclore que é trazido em torno da maçonaria. Mas o que as pessoas não enxergam, às vezes elas criam. O que as pessoas às vezes não conseguem observar e não estar ao alcance das suas visões, elas começam a tentar deturpar. Isso ao longo de muito tempo na maçonaria. Sofreu e ainda sofre com relação a isso. Essa do dente eu nem lembrava, nem sabia dessa história de botar um dente e só tirar depois. Essa realmente para mim é nova. Mas se fala muito até da figura do bode. E às vezes tentam relacionar a maçonaria com o bode, com os Illuminates, com o Baphomet, que isso não tem nada a ver com a maçonaria.
Lá dentro não tem bode nenhum. Bode só fica na churrascaria, nos criadores. Maçonaria não existe bode. Eu acho que isso é que tem que ficar bem claro. Às vezes me perguntam, e o bode? Eu disse, talvez numa churrascaria, porque na maçonaria não tem. A gente não tem nada em relação a essa questão do bode. Esses mitos em falar de magia negra, se fala que quando eu entrei na maçonaria, se falavam antes que iria furar a cruz de Cristo, beber o sangue do bode, e a gente observa que é tudo mito, tudo mito. As pessoas não conhecem e ficam inventando história. E a gente vai se deparar várias vezes com as pessoas dizendo que é algo obscuro. Eu pergunto, por que obscuro? Porque vocês não abrem a porta. Aí eu faço uma comparação com relação a algo que teve recentemente na Igreja Católica, conclave. Ele é fechado lá. Ninguém sabe o que se passa ali dentro. O que estava tendo a votação sabe. Mas eu não posso, porque eu não enxergo aquilo ali, eu vou dizer que aquilo é algo, alguma seita ou algo obscuro. Não é porque eu não sei o que tem ali dentro que eu posso julgar. E, infelizmente, as pessoas terminam julgando dessa forma. A maçonaria não tem nada a ver com isso. Quem entra na maçonaria, a gente tem, inclusive, sessões magnas públicas, ou seja, as sessões brancas, que as pessoas ingressam na loja e você vai lá olhar, e eu desafio a qualquer pessoa a achar um bode lá dentro. Não vai ter. Não vai ter. E não vai ter nada de satanismo. Pelo contrário, você vai encontrar várias alegorias e tudo tem um significado dentro da maçonaria. Algum tempo até lhe convido depois para você ingressar lá e ver realmente como funciona. Quando tiver, será uma grande honra, até porque você está abrindo esse espaço, está conhecendo a maçonaria, está abrindo esse espaço para a maçonaria. Tem pessoas no meu Instagram que falaram recentemente, e hoje eu estou sabendo a idade de várias pessoas, porque as pessoas perguntam assim, colocam lá, há 35 anos, tenho 35 anos e é o primeiro vídeo que eu vi sobre a maçonaria, um vídeo que eu fiz com meu esposo e meu filho. Aí o outro, tenho 41 e é a primeira vez que eu vejo um vídeo da maçonaria. Isso está uma sequência lá, várias pessoas. Eu tenho tantos anos e é o primeiro vídeo que eu vi da maçonaria. As pessoas até perguntam, por que está se abrindo? Não é que está se abrindo. A internet hoje está proporcionando isso. A maçonaria nunca se escondeu. A maçonaria tem um CNPJ, a maçonaria tem um prédio próprio. Todo mundo sabe onde funciona a maçonaria. Se você entrar na internet hoje, no site do Grande Oriente do Estado de Alagoas, você vai ver onde é que a minha loja funciona, qual o horário de funcionamento e os dias. Não tem nada escondido. E por que se reúnem só à noite? Às 20 horas, que é no caso da minha. Porque todos os maçons, como eu falei, precisam ter um emprego. E o horário mais adequado para todo mundo é à noite. Eu não posso botar de tarde, um horário à tarde, que o maçom não vai conseguir fazer, ou só uma parte vá. E o horário mais adequado é quando? Quando? À noite. Tem lojas que funcionam no final de semana? Tem lojas que funcionam no final de semana. A nossa não. A nossa funciona às segundas-feiras, sempre às 20 horas. Esse é o horário que dá para todo mundo, as pessoas realmente participam, os irmãos estão lá sempre. E eu sempre digo, a maçonaria está de portas abertas para quem quiser conhecer a maçonaria. As reuniões que são restritas, essas são realmente restritas aos iniciados, a quem é maçom. Isso realmente é algo que a gente preserva. Mas sessões magnas públicas ou qualquer outro momento que a pessoa quiser conhecer a maçonaria, pode ir lá que a gente abre as portas. A gente não está com as portas todos os dias abertas, mas entre em contato com a gente vai lá, eu faço questão de mostrar. E ainda pergunto e digo, ache algo aqui que tenha realmente disso de tenebroso ou algo
que venha a macular a imagem da maçonaria. Tem muitas obras sociais, inclusive o senhor nos mostrava, né? Isso. Relatava, muitas obras sociais, uma série de obras sociais que são feitas para a sociedade. Diga-se de passagem, estamos em Arapiraca, no estado de Alagoas. No estado de Alagoas, essas obras sociais vêm sendo feitas, tendo em vista que a loja ela é de Alagoas. Entretanto, não há uma publicidade dessas obras que são feitas. E aí eu queria que o senhor externasse para a gente o porquê não divulgar em massa, como de costume a gente vê algumas obras que são de outras instituições feitas e propagadas, porque a maçonaria ela não divulga, né? Não lança na mídia. A maçonaria ela não tem um interesse em se propagar nem se promover. A maçonaria ela sempre trabalhou em prol da sociedade sem precisar estar se expondo. Justamente aquela que a gente dá com a mão direita com que a esquerda não veja. Apesar de que a gente às vezes divulga isso nas redes sociais, nas mídias sociais, divulga sim. Mas para quê? Mas por uma questão de prestar contas ao grupo que está ajudando. Aos nossos irmãos, às nossas cunhadas, que estão fazendo parte disso. Mas a maçonaria ela nunca quis estar demonstrando isso. A gente tem obras sociais, aqui por exemplo em Arapiraca, a gente fez recentemente, o pessoal da loja Perfeita União fez aqui um passeio com 100 crianças. Eles levaram ao shopping 100 crianças. Levaram essas crianças para o cinema, deram lanche para essas crianças, crianças carentes, crianças que sequer assistiram filmes no cinema. Não há uma necessidade de a gente expor isso de forma de propagação da maçonaria. Se você for olhar, logicamente, no perfil da Perfeita União, vai ter a divulgação, vai. A gente não sai buscando as mídias de telecomunicação para tentar jogar isso, nem se promover, nem promover a maçonaria. A maçonaria, ela busca, ela quer fazer a ação. E o principal objetivo é esse. Eu tinha comentado contigo que agora, realmente nesse mês das crianças, a pessoa me procurou de uma comunidade da Pitanguinha. Eu não conhecia as pessoas de lá, não conhecia, não sabia quem era. Mas eles queriam fazer a festa das crianças lá. Aí me perguntou se a gente teria como ajudar de alguma forma, e eu disse que sim. E eu saí buscando com os irmãos como é que a gente poderia ajudar a realizar aquela festa que há mais de 11 anos ela me contou a história, a idealizadora, a Fernanda. Tem um filho que foi diagnosticado cego, fez o transplante e enxergou. E ela tem isso como propósito de vida, fazer essa festa. E esse ano quase que ela não faria essa festa. Ela não iria fazer. Aí, como nada é por acaso, foi justamente esse ano que a gente se conheceu. Conheci esse lindo projeto dela e disse, não, vamos ajudar vocês. Aí ela até me perguntou, depois você me passa a logomarca de vocês para a gente divulgar. Eu disse, não precisa divulgar aí. Ela disse, não, mas eu faço questão de agradecer no dia. Eu disse, não, um agradecimento tudo bem, mas não se preocupe com isso. A gente quer fazer, a gente quer trabalhar, a gente quer ajudar. E a gente fez. Eu não sabia quem eram as pessoas. Eu falei com os irmãos prontamente. Todos, sem exceção, apoiaram o projeto. Eles muito menos conheciam, porque eu conheci e tive o contato. Os outros irmãos nem tiveram esse contato. O contato foi comigo e eu expliquei o projeto. Disse, não, vamos apoiar. E a gente foi lá e apoiou. Foi um lindo trabalho, 300 crianças. E como tudo que a gente faz não agrada a todo mundo, né? Teve pessoas que perguntou assim, por que você, ao invés de ajudar a fazer uma brincadeira com as crianças, não foram ajudar um lar de idosos? Há 2 semanas antes desse, a gente tinha ajudado, inclusive um lar de idosos.
Ah, mas vocês não divulgaram. Não preciso divulgar. Eu posso divulgar, mas eu não preciso. Não é necessário eu estar divulgando. Não é que se eu divulgar vai ser algo ruim ou bom, não. Mas eu não preciso. O objetivo não é isso. O objetivo é ajudar. E a gente ajudou. E foram lá 300 crianças. E eu cheguei para a pessoa e disse, olha, eu estive lá presente. Fiz questão de participar, fiz questão de ver. Porque eu sempre olho e observo que o futuro do mundo são as crianças. Você, DDI, professor, sabe disso. Necessidade de a gente incentivar, buscar e fazer as crianças felizes. E quando eu faço, eles fizeram, né? O pessoal da Pitanguinha. Eles organizaram isso. E eu vejo, naquele momento, o sorriso de uma criança. Para mim, ele retrata o brilho de esperança de um mundo melhor. Eu acho que isso que é importante. Para o senhor, quem representa a maçonaria? Mas a maçonaria, para mim, hoje, posso lhe dizer que é uma escola de vida. É uma escola de vida, de aperfeiçoamento moral, de um aperfeiçoamento enquanto homem, enquanto cidadão. Isso é o que a maçonaria representa para mim. Porque dentro da maçonaria, o que a gente faz e trabalha é a lapidação, a autolapidação. É o que a gente fala justamente na maçonaria. Aqui na loja de Arapiraca, você vai ver a imagem do homem se esculpindo. Aquilo ali ele mostra e representa muito sobre a maçonaria. A gente se trabalha para, através disso, a gente conseguir ajudar de forma mais forte e contundente a sociedade. Ela é uma escola de vida, não uma escola de vida só para mim, mas que para aonde eu passar, eu possa representar esse conceito de maçonaria, que eu possa ajudar as pessoas, que eu possa, no mínimo, ser luz para alguém. Isso é o conceito da maçonaria, isso para mim é o que mais me encanta na maçonaria, e saber principalmente que lá dentro eu tenho uma família. O mandato de venerável, no caso do senhor, é durante quanto tempo? 2 anos. O venerável ele é eleito por 2 anos, podendo ter mais um mandato de 2 anos. Isso é uma condição da nossa loja lá, do Perfeita Amizade Lagoana. Abre um parêntese com relação à Perfeita União aqui, ela não faz essa reeleição por questões realmente que eles entenderam que não precisariam. Seria melhor para a loja deles aqui, para a loja Perfeita União, que tenha só um mandato, um único, mas lá na Perfeita Amizade a gente mantém sempre 2 anos podendo ser reconduzido. Eu acho que nos últimos anos foi assim que aconteceu. Primeiro, desde que eu entrei quando nosso atual grão-mestre Otávio Lessa era o venerável mestre. Ele passou 2 anos, depois veio nosso guru aí, Sérgio Roberto, depois Daniel Bernardes, que hoje é o nosso venerável de honra. Venerável de honra é o venerável anterior. E agora, esse aqui que vos fala, caiu sobre mim essa responsabilidade, e que eu disse ao irmão Sérgio, que eu disse, eu só assumo se você me ajudar. Como ele já tinha dito antes, eu estou com você sempre. Isso me ajuda, e hoje você está vendo isso de perto. Até para uma entrevista, a gente veio lá de Maceió, e a primeira pessoa que eu lembrei, eu disse, eu vou falar com o Sérgio. Sérgio, bora. Ele, deixa eu só ver aqui se eu consigo. Esse ver se eu consigo dele era... Eu sabia que ele vinha. Sabia que ele vinha. E nessa caminhada de lá para cá, ele me ensinou muita coisa. Todo tempo ele está me ensinando. Eu acho que isso é muito importante para a maçonaria. O senhor falou que inicia às 20 horas Isso. a reunião.
há uma tolerância de atraso ou não há? Bom, o horário correto de iniciar na maçonaria, na minha loja, é às 20 horas. A gente não faz, de vez ou outra, só se tiver algum ajuste lá, que a gente segura um pouco. Mas eu não fico esperando ninguém para começar a reunião. A gente inicia a reunião e eu fecho a porta do templo da maçonaria. Às 20 horas a gente inicia. Isso realmente é... Eu não fico esperando se determinado irmão vai se atrasar, não. A gente vai iniciar a sessão, mesmo sem ele. E em caso de o atraso para adentrar, Isso. como é que funciona? Quando chega... Eu sempre digo isso para alguns irmãos que eu estou conhecendo recentemente. Eu sempre digo que a maçonaria está de portas abertas. E se ela tiver de portas fechadas, ele sabe a senha para ingressar. Da mesma forma, quem chega atrasado tem uma forma de ingresso. Isso é para que a gente mantenha a ordem e também essa forma de ingresso que ele vai fazer, como eu digo, maçonaria, são sinais, toques, palavras e gestos. Ele vai fazer determinado sinal ou toque que realmente vai chamar para que alguém possa identificar se ele é realmente maçom. É feito um primeiro contato. Se ele for um da casa, é mais fácil. Se não for, é feito todo um questionamento para o ingressar. E a partir desse momento, aí o venerável autoriza ou não o seu ingresso. Mas como a gente está falando de irmandade, não, difícil, esse ou não é quase que impossível de acontecer. Geralmente a gente faz esse ingresso desde que ele esteja regular. Suponhamos que alguém deixa de frequentar com habituidade a loja. Certo. O que ocorre com essa pessoa? Bom, a maçonaria, ela também, no Grande Oriente do Brasil, existem regras para você ser maçom, certo? As regras são a questão da parte financeira, que são as mensalidades, e a questão da assiduidade. Se um irmão ele deixa de frequentar, passa a não frequentar com essa assiduidade, o primeiro passo é a gente tentar buscar e saber os motivos dele não estar frequentando a maçonaria. A gente não vai punir ninguém sem saber o motivo. Pelo contrário, às vezes ele está precisando da gente. A gente vai buscar e por motivos diversos, ele vai se justificar ou não. Caso não haja justificativa, é iniciado, inclusive, um procedimento dentro da maçonaria, que se não for cumprido, e ele não conseguir cumprir e regularizar isso, ele é colocado na irregularidade. O maçom pode ser considerado irregular no sentido, nesse conceito, tanto de questão de mensalidade como de assiduidade. Ao maçom irregular, ele não pode participar das reuniões propriamente ditas. Essas reuniões que são as segundas-feiras, não são as reuniões brancas. As nossas sessões ordinárias e magnas, eles não podem participar. Existe hoje muita gente que está nos assistindo e tem muita dúvida em relação, e muitas delas estão sendo esclarecidas aqui, né? E eu me sinto honrado e lisonjeado e até aqui eu vou externar honra e gratidão ao Dr. Maurício César, porque quando eu externei o convite para ele através do Dr. Geraldo Magela, e aí nos conhecemos, e ele externou para a gente que viria sim para o nosso bate-papo, porque de fato era um lugar respeitoso, honroso, e que procurava trazer uma mensagem com profissionalismo. E aí eu me alegro também muito de ter o senhor aqui como venerável, porque é uma instituição muito séria, é uma instituição que tem uma responsabilidade imensa para com a sociedade, e poder estar aqui a gravar com a gente muito enaltece o DDI Podcast. Para mim é uma honra tê-lo aqui. E, bom, me sinto lisonjeado. O Dr. Maurício César falou sobre um pedido de socorro. Sim. Que ele
externou já em algumas situações e ocasiões. E eu queria ouvir do senhor se o senhor já precisou externar esse pedido de socorro e como foi essa experiência. Algumas pessoas perguntam também muito sobre isso, essa questão do como é que os maçons vão saber que você é maçom, que está precisando de ajuda? Isso é interessante. Mas existe na maçonaria uma forma de socorro, um pedido de socorro. Caso você esteja em uma situação desagradável ou que precise de um amparo para isso. E isso é ensinado dentro da maçonaria para os iniciados. Esse sinal, essa forma de se portar. E quem é maçom vai identificar facilmente isso e vai lá lhe acolher. Mas, graças ao grande arquiteto do universo, ainda não precisei passar por isso, como um pedido de socorro. Mas essa identificação não é só para o pedido de socorro. Eu tenho formas de identificação na maçonaria, como eu estava na minha pós-graduação aqui contábil, em Direito, e lá tinha uma pessoa que trajava um símbolo maçônico no seu terno, é um professor. E isso é o que mais me alegra na maçonaria, sabe? A gente chegar diferente de qualquer lugar, como algo realmente que mostra uma força da Irmandade. Eu chegar e nunca ter visto aquela pessoa. A partir daquele momento, eu cheguei para esse professor, fiz os devidos questionamentos se era maçom, e me respondeu de forma. E a partir dali, começa um laço afetivo tão forte que a gente parece que já se conhecia há muitos anos. E a gente conversou naquele dia, a gente trocou ideias, ele falou da família dele, da esposa, dos filhos, e ao ponto de dizer, olha, se você for para Balneário Camboriú, você tem que ir para minha casa lá com a minha família, eu quero que você leve a sua família. Isso é muito bacana na maçonaria. E ao final ele foi sortear livros, ele tinha sorteado 3 livros. E ele estava com um quarto. Achei estranho, mas esse quarto livro, ele sorteou os 3 e no quarto ele disse, esse daqui é para um grande amigo e irmão que está aqui presente e me presenteou com esse livro. Os colegas que estavam lá ficaram sem entender, porque parece que tinha conhecido ele no mesmo tempo. Rapaz, você já conhecia o professor? Eu disse, já. Eu tenho um laço de amizade e de fraternidade com ele, que vem ao longo de vários séculos aí. Isso realmente é o que mostra a força da maçonaria, sabe? Esse laço de irmandade, essa aproximação e esse acolhimento. Coisa boa. Eu quero passar para o senhor uma simples lembrancinha aqui do DDI Podcast, né? Em parceria com a Frente Veicular Brasil. O melhor lugar para você proteger o seu caminhão, o seu carro, a sua caminhonete, bicicleta não, viu? É motocicleta. É Frente Veicular Brasil, juntamente com DDI Podcast. Doutor, quero passar para o senhor. Meu muito obrigado. Eu sei que se eu for tecer aqui elogios, vou passar a noite toda, mas eu quero que o senhor externe aí as considerações finais. Fique à vontade. Eu que agradeço esse espaço, meu amigo Flaudísio, aí do DDI Podcast, esse sucesso. Nosso irmão Maurício César, ele veio aqui e fez uma abertura de um espaço aqui contigo. Isso fortaleceu a gente, até porque assim, mostrou que era algo sério. A maçonaria ela é uma instituição muito séria, e quando o Maurício César disse, eu só vou porque é algo sério, porque a gente carrega, eu não estou aqui como o Wilbert, eu estou aqui como o venerável da Perfeita Amizade Alagoana, que tem 157 anos de história. Eu disse, recai sobre mim um peso grande. Eu não posso chegar em qualquer circunstância e expor a maçonaria. E esse seu espaço aqui, ele nos mostrou total acolhimento. A sua forma de conduzir realmente de forma leve isso aqui.
Você falava até que estava de preto, confundido com maçom. Né? Boa! Mas tem pessoas que têm o espírito de maçom, mas que não estão na maçonaria. O espírito de ajudar. E quando eu cheguei aqui no seu podcast, eu observava e via os diversos livros aqui que você tem, justamente de desenvolvimento pessoal. E algo que eu gosto bastante. E eu comentava com você a necessidade, às vezes, da gente ajudar, da gente divulgar. E esse é o intuito do podcast aqui, eu percebi isso. E só me permita fazer uma observação com relação a isso. Quando eu falava para você, isso é algo a primeira vez abertamente que eu falo, que no início de 2024 eu tive uma crise de ansiedade, algo que jamais eu imaginava que iria ter. E naquele momento eu estava inclusive deitado e me acordei sufocado, não sabia o que estava se passando por mim, pensava logo, coração palpitando, e a gente pensa que é algo logo cardíaco, algo que a gente vai falecer. Acordei minha esposa e disse: rapaz, eu estou passando mal. Ela feriu minha pressão, estava alta, ela não quis me dizer quanto. Eu não conseguia dormir, deitava e me sufocava. Deitava e me sufocava, não conseguia dormir. Eu fiquei acordado a noite toda. A gente foi para o hospital no dia seguinte, fiz uma bateria de exames. E nesses exames todos mostraram a mais inteira normalidade. Até que a médica chegou e disse: eu vou lhe passar um ansiolítico. Esse remedinho aqui, você vai chegar em casa, você vai dormir. Eu dormi, na verdade, no carro. Minha esposa veio dirigindo, fui dormir no carro. E quando chegava a noite, chegou a noite, o medo novamente apareceu. Rapaz, será que se eu dormir agora eu vou morrer, não vou conseguir acordar? Vou me sufocar com isso? Isso me preocupou bastante. A gente procurou ajuda médica. No primeiro momento a gente teve um auxílio, mas a gente observava que não era só aquilo. E eu comecei a buscar, sabe aonde? Dentro da maçonaria. Já que a ansiedade, a gente pode dizer que é o mal do século, acho que tem irmãos que podem me ajudar com isso. Eu busquei alguns irmãos que já passaram por essas experiências, cada um foi me fortalecendo com aquilo. Até que chegou Paulo Sérgio, que me disse: isso foi uma virada de chave para esse conceito. Disse: meu irmão, entenda o que você está passando. E a partir daí, você retoma o controle da sua mente. Eu disse: eu preciso resolver isso. Aí as pessoas podem até perguntar: rapaz, então foi algo leve? Não foi, porque a minha ansiedade chegou ao ponto de pânico, porque eu estava no shopping uma vez e tive uma crise lá, aquela crise que você dá vontade de correr, de se esconder. E eu dizia: rapaz, eu preciso sair daqui. Aí saí com minha esposa, e depois, quando você tem uma crise de pânico em determinado ambiente, é toda uma estratégia para você voltar para aquilo ali. Mas eu queria voltar. Eu disse à minha esposa: eu vou voltar. Na semana seguinte eu disse: eu vou lá. Comecei a ter novamente. E eu me lembrei do que o irmão tinha dito: estude e domine a sua mente. Comecei a partir dali a trabalhar isso. E nesse momento eu comecei a entender a necessidade que eu precisava dominar a minha mente. Comecei a trabalhar isso, comecei a estudar sobre. E foi quando eu superei. E por ser maçom, por esse conceito, não só de maçonaria, mas o conceito de querer ajudar as pessoas, eu digo: rapaz, eu vou escrever, eu tenho que colocar isso em algum local. Foi quando eu escrevi um e-book simples, que nunca nem divulguei, tá comentado contigo. Eu precisava colocar aquilo ali num papel para mostrar como foi que eu superei essa crise de ansiedade. Isso me mostra hoje a necessidade de ajudar as pessoas com esse e-book que eu fiz. Mas, sobretudo, a ajuda que eu tive dos irmãos na maçonaria, isso foi fundamental. Esse conceito de ajuda
que as pessoas acham que na maçonaria é só ajuda financeira, ele vai muito além disso. Vai muito além disso. É um conceito de irmandade. A maçonaria ela vai pregar isso. Ela vai pregar isso para que a gente possa realmente dar a volta por cima quando você precisar e estiver desamparado. Nesse momento eu consegui realmente desamparar. Realmente me fortalecer, na verdade. E para mim eu acho que essa é um grande desfecho. Posso finalizar aqui, deixar isso como uma mensagem para vocês. Que há sempre pessoas que passam pelas nossas vidas. Eu acho que isso é importante. Alguns vêm e realmente, aonde eu vou, tento deixar um pouco de mim e levar um pouco, realmente, de quem está presente. Eu agradeço. Espero ter atendido aí, ter deixado talvez um pouco desse conhecimento. Não chega a ser o conhecimento do irmão Sérgio, mas é um conhecimento que eu posso dizer que é da maçonaria e que vai muito além disso. É um conhecimento de virtude, de princípios, que a gente sempre precisa buscar por um mundo mais justo e perfeito. E pela maçonaria no conceito que a gente fala sempre sobre os auspícios do grande arquiteto do universo. Coisa boa. Que honra, mais uma vez repito, né, tê-lo aqui conosco. Para mim é uma honra, enaltece muito o nível do DDI Podcast. Ter o Dr. Sérgio aqui também conosco. Muito obrigado. Né? Você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Se esse episódio impactou sua vida, compartilhe aí, né, para que outras vidas também sejam impactadas. O intuito do DDI Podcast é isso, ser vida em outras vidas. Então, meu muito obrigado. Por hoje é só. Valeu!